Olá, é um prazer estarmos juntos, em especial numa noite como a de hoje, uma noite muito especial para nós. Estamos aí nos momentos do final do ano, os momentos onde a gente lembra mais intensivamente de Jesus, onde a gente está mais afinizado com o plano espiritual, mais ligado a eles. Então as pessoas ficam mais sensíveis, né? O Natal traz a todos nós uma sensação de sensibilidade aflorada, momentos de reflexões, sentimentos diferentes. Eu queria lembrar exatamente desse aspecto, desses sentimentos, desses comportamentos nobres que a gente passa a ter nesses instantes em que chegam aí o Natal, o Ano Novo, né? São comportamentos cristãos, sentimentos cristãos que certamente nos elevam, nos fazem viver melhor, nos fazem sentirmos-nos melhor. O Emmanuel, no livro Fonte Viva, você sabe, né, uma coleção, uma série composta de 4 livros, em que Emmanuel fez um acordo com o Chico Xavier, lá nos idos de 1950, em que eles lançariam uma coleção de livros para falar de trechos do Evangelho, de capítulos do Evangelho. E eles então trouxeram aí para nós alguns livros muito interessantes. E um desses livros que dá um nome para a série de 4 livros é o livro Fonte Viva. Esse livro tem um capítulo dele, que é o capítulo 180, por coincidência, o último capítulo do livro, que o Emmanuel chama de Natal. E traz ali uma mensagem muito bonita sobre o Natal. Mas o Emmanuel começa essa mensagem dizendo exatamente assim, e eu vou abrir aspas para reproduzir o que o Emmanuel fala. Vou pegar o livrinho aqui, ele diz assim, quer ver, olha, lição 180, se você tiver aí, não deixe de dar uma olhadinha, é a lição 180 do livro Fonte Viva, que dá origem a essa série chamada Fonte Viva, que na verdade são 4 livros, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e o Fonte Viva. Livro de lição 180, Natal. Aspas. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Fecha aspas. O que é que o Emmanuel diz aqui pra gente? Que as legiões de anjos, de emissários dos céus, que estavam ali na manjedoura, acompanhando o nascimento de Cristo, anunciaram a vinda daquele ser renovador, que o Emmanuel chamou de grande renovador. E eles não apresentaram qualquer palavra de violência, ou seja, era um renovador pelo caminho da paz, da união, do amor. Então, Cristo, na sua passagem física pelo planeta, lembrando que ele nunca foi embora, sempre esteve, está e sempre estará, porque ele é o governador desse planeta, ele trouxe uma palavra maravilhosa de renovação, de esperança, de modificação das pessoas. E essas palavras do Cristo, esses ensinamentos dele, deveriam ecoar em nossas mentes o tempo todo, em especial nestes momentos do ano em que nós estamos mais sensíveis, nós somos ligados ao Natal, ao Ano Novo, mas que isso perdure o ano inteiro. O Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele fala pra gente das características do homem de bem. E ele lista ali 21 características do homem de bem. E o Kardec fala que a essência da bondade humana é a caridade. Então, quando a gente fala em modificação, quando a gente fala em estarmos diferentes, deveríamos nos lembrar da caridade, da prestação cristã do serviço ao próximo, que na verdade se reverte para nós mesmos, porque estamos ligados aos amigos do plano espiritual, que atuam,
que vivenciam coisas boas, que vivenciam o amor. E ninguém consegue ficar imune a essa afinidade com o plano espiritual sem melhorar-se a si mesmo. Então fica aqui esse convite para uma reflexão a respeito da nossa melhora pessoal, interior, em momentos como esse de Natal, de Ano Novo, em momentos de alegria cristã. Lembrando que a palavra da renovação, o grande renovador, não trouxe violência. Totalmente diferente daquele arquétipo que nós temos criado no mundo atual. O arquétipo do Cristo, que é aquele que deveria continuar e vai prevalecer sempre, é o arquétipo do amor ao próximo. Muito bem. Como é que a gente pode traduzir isso tudo para a nossa vida? Como é que a gente pode trazer isso tudo para a nossa vida? Como melhorar? E aí a gente pode lembrar de alguns sentimentos nobres, de algumas posturas nobres, posturas edificantes, posturas que nós possamos ter, que nos auxiliam a modificar, em especial em momentos como esse, em momentos que estão aí precedendo a chegada da comemoração do Natal, ou o momento do Natal, e mesmo a chegada do Ano Novo, ou o momento do Ano Novo, e mesmo depois, mas em especial agora. São sentimentos, comportamentos que nos elevam, que nos permitem pensar, refletir e sermos melhores conosco e ligados a aquilo que Cristo trouxe para nós, que é o amor na sua plenitude. Então vamos falar desses sentimentos, vamos falar desses comportamentos, para que possamos estar ligados a Cristo pela postura, pelo comportamento e pelas atitudes, além de tudo, as atitudes que nos elevam, que nos permitem estar conectados a Ele, aos seus emissários divinos, nos permitem vivenciar melhor cada momento da nossa vida. Eu queria começar falando do sentimento ou do comportamento de acolhimento. O que é o sentimento? O que é a postura do acolhimento? E para falar do acolhimento, eu queria fazer uma pergunta. Cristo acolheu? Cristo possibilitou acolhimento para as pessoas que passaram pelo seu caminho? Sim, Cristo acolheu. Cristo não se distanciou de ninguém. Ele acolheu, ele envolveu as pessoas. Ele as amou de uma maneira intensa. E o acolhimento cristão significa o quê? Significa envolver. Significa estar junto. Significa vivenciar a fraternidade na sua essência. Trabalhar junto com aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Isto é acolher, envolvê-las, sentir as suas necessidades, trazê-las de volta para o caminho, para o ambiente saudável que Cristo deixou para nós e que nos ensinou a ser. Nós deveríamos pensar sempre em acolher. As pessoas acolhidas se sentem melhor. Pessoas acolhidas vivem melhor. Pessoas acolhidas conseguem expor a nobreza para fora, as suas virtudes boas. Não que as outras não consigam, porque expor virtudes boas é uma redundância, né? Mas expor virtudes é um ato natural dos seres cristãos. Então, o acolhimento é o primeiro sentimento, o primeiro comportamento que nós devíamos ter para com todos à nossa volta, mesmo aqueles que provocam um distanciamento. O acolhimento favorece a aproximação. O acolhimento favorece o envolvimento. E isso significa proximidade cristã. Lembre-se disso quando tiver, nesses momentos, lembrando dos comportamentos ou dos sentimentos nobres que Cristo nos traz, em especial nesses momentos. Muito bem,
falamos então do primeiro sentimento, comportamento, que é o acolhimento. Vamos agora passar pelo segundo sentimento ou comportamento, vamos chamar de sentimento nobre, atitudes nobres. A alegria. Por que a alegria é importante na nossa vida e o que tem a ver a alegria com o cristianismo? Só o fato de nós estarmos vivenciando uma experiência reencarnatória, passando por uma experiência reencarnatória, deveria ser já um momento de muita alegria para o nosso espírito, para nós. Imagina você poder contemplar a sua vida, saber que Deus permitiu a reencarnação, que você está numa nova experiência material e angariando conhecimentos e experiências também espirituais, é evidente. A sua evolução é uma alegria para o espírito. O espírito gosta desses momentos de alegria. O espírito precisa passar por isso. A vida em sociedade deve ser alegre. Pessoas tristes, pessoas que não são alegres, elas emanam sentimentos não nobres. Agora, como manter-se alegre em ambientes hostis, em momentos de dificuldades pelos quais passam, por exemplo, sociedades, o planeta como um todo? E aí está a resposta no cristianismo, nos ensinamentos do Cristo. Você viu algum momento em algum ensinamento do Cristo tristeza exacerbada? Cristo falando coisas tristes? Pelo contrário, só existiam mensagens alegres, mensagens renovadoras, mensagens de esperança, mensagem de alegria, ressaltando a importância da vida, a importância de estarmos fazendo bem, colaborarmos. Isto é alegria. Então, este comportamento, esse sentimento de alegria, ou esse comportamento nobre, esse sentimento nobre, sentir-se alegre, é um sentimento nobre. O espírito precisa saber que você, encarnado, você mantém com ele uma relação saudável. O espírito precisa saber que você sente alegria na vida, que você valoriza a reencarnação, que você sabe que as vicissitudes da vida, ou seja, os altos e baixos, são momentos pelos quais todos nós passamos, alguns mais complicados, evidentemente, outros menos complicados, alguns muito alegres, muito felizes, outros não tão alegres e não tão felizes, mas são momentos que fazem parte da nossa encarnação, da nossa evolução. A alegria nos convida a pensar nas atitudes, nas palavras que geramos, na troca de bem-estar, de olhares, no envolvimento de abraço, de carinho. A alegria faz pensar na ventura, na felicidade, que é relativa aqui neste plano. A gente fala disso, o Kardec traz isso muito claramente para nós. Mas a alegria nos possibilita refletir sobre o nosso papel em levar a alegria para as pessoas, despertar nas pessoas coisas boas. Todo mundo tem virtudes, todos nós temos virtudes e temos também vícios e defeitos. As virtudes devem ser exponenciadas. Os vícios e defeitos nós os devemos ajudar a serem eliminados. Então, em cada pessoa com as quais cada uma das pessoas com as quais nós nos relacionarmos. Então, a alegria faz parte da vida cristã. Bom, falamos do acolhimento, falamos da alegria, são dois sentimentos nobres, dois comportamentos nobres. Vamos falar agora da amizade. Amizade no sentido de termos pessoas com as quais nós convivemos, outros espíritos que estão encarnados, vivendo o mesmo momento que nós. Amizade não é só com as pessoas que pensam igual a nós. A amizade também deve ser com pessoas que estão ao nosso redor, nos transmitindo oportunidades de aprender, nos transmitindo oportunidade de tolerar, de trabalhar comportamentos nobres nossos, no nosso relacionamento social. A amizade nos ensina a cada momento
As amizades nos ensinam a cada momento posturas novas. Quem é o verdadeiro amigo que nós temos? O verdadeiro amigo que todos nós temos é um só, Cristo. Não há outro melhor que Ele. Quando o Kardec perguntou para a espiritualidade, me conta pra gente, né, quem é o modelo a ser seguido, a espiritualidade disse, Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, seja alegre por estar no momento encarnatório, tendo a oportunidade de conhecer alguma coisa sobre Jesus e tendo amizade com outros espíritos, para exponenciar, vivenciar dentro do seu círculo de amizade esta relação saudosa, que lembra sempre a saudade quando não estão próximos, mas uma relação de construção, porque o verdadeiro amigo não precisa estar junto o tempo inteiro, ele tem sintonia mental. Então, a amizade com os nossos mentores, com os amigos do plano espiritual que estão sempre conosco, esses são os verdadeiros amigos. Esta amizade vale a pena. Falamos do acolhimento, falamos da alegria, falamos da amizade. Vamos falar agora do amor. O amor na sua expressão máxima. Aquela expressão que foi usada por Jesus no seu evangelho, na sua passagem física, lembrando, ele nunca foi embora, sempre esteve, está e estará. Mas o James Hunter escreveu uma obra que não é espírita. James Hunter era um consultor americano, escreveu um livro chamado Monge Executivo, um clássico na literatura do treinamento gerencial empresarial. Não tem nada a ver com o espiritismo, mas ele usa ali um trecho, não estou fazendo aqui propaganda do livro, muito pelo contrário, ele usa um trechinho ali que diz assim: quando Jesus, no Novo Testamento, usa a palavra amor, ele usava a palavra ágape, que significa comportamento e escolha. E está lá escrito. Quais os comportamentos que nós temos em relação às pessoas? Que escolha nós fazemos? O Natal nos lembra de comportamentos maravilhosos, troca de presentes, uma alegria ali, uma amizade, né, demonstrada. Nós transmitimos o nosso amor, nós damos um formato para o nosso amor sob a forma de presente, nós entregamos o presente para alguém. É uma representação material do que nós sentimos. Isso é um amor. Mas quais os comportamentos que nós temos em relação às pessoas? O que nós pensamos em relação às pessoas? O nosso comportamento de ajudar, de apoiar, de dar o braço, estender a mão, de dar o ombro, né? Levantar o caído. Isto é amor. Dar o alimento material quando necessário, fornecer a orientação espiritual quando necessária. Isso é amor. Então a gente tem aí acolhimento, alegria, amizade e amor. Falemos um pouquinho do apoio emocional. Nós cristãos, que estamos encarnados, temos que nos apoiar mutuamente. As nossas emoções fazem parte do espírito, fazem parte de nós. Nós escolhemos vir para este planeta. Nós escolhemos reencarnar e vivenciar essas experiências. Então, os abalos emocionais que eventualmente nós possamos ter precisam ser cobertos pelo apoio. Então, à medida em que você apoia alguém, você também tenderá a ser apoiado. Porque o apoio emocional é importantíssimo para as pessoas sentirem-se unidas, terem um afeto, lembrarem uma das outras e dizerem assim: eu lembro que você me falou uma coisa boa, eu lembro que você fez isso para mim, isso foi muito bom, me ajudou muito. Isso é o apoio emocional, aquilo que Cristo fez a todo instante, com todas as pessoas que tiveram relacionamento com Ele, diretamente, porque todos nós temos relacionamento com Cristo, de uma maneira direta ou indireta, né? Principalmente nós que trabalhamos na sua doutrina cristã, né? Então, o apoio emocional é vital. Nós não podemos abandoná-lo sob hipótese alguma. O apoio emocional é aquilo que nos dá a sustentação. Lembre-se disso quando você estiver lembrando desse conjunto de sentimentos nobres dos quais nós estamos falando hoje: acolhimento, alegria, amizade, amor e apoio emocional. Certamente isso fará diferença na vida de alguém, inclusive na sua própria vida. Lembra dessa sequência? Bom, falado sobre isso, precisamos dar sequência nesses sentimentos. Então, vamos falar agora da confiança. Bom, vamos falar agora
sobre a confiança, como nós falamos, né? Então a confiança, o que é a confiança? A confiança é quando a gente tem a possibilidade de acreditar na sinceridade, na verdade de alguém, em alguma coisa. Confiar é um processo de ter a fé, a experiência de fé, a experiência da fé viva. Então eu confio em Deus, eu confio em Cristo, eu confio na doutrina espírita, eu confio em tudo aquilo que o Kardec trouxe para mim, eu confio em Cristo, nos seus ensinamentos, nele eu me apoio incondicionalmente. Isso é confiança manifestada. Isso é importante nas nossas vidas em todos os sentidos, no sentido social, familiar, conjugal, profissional, no meio esportivo, que eventualmente alguém tem aí alguma atividade esportiva. De qualquer maneira, a confiança é um ato que vai além de simplesmente acreditar, não, eu acredito de verdade, eu tenho uma sensação de que eu posso atribuir responsabilidade, assim como eu posso também mostrar-me uma pessoa de confiança, que as pessoas podem acreditar em mim, podem atribuir responsabilidades para mim. No cristianismo isso é fundamental, porque quando aqueles 12 homens acreditaram em Cristo, os apóstolos, eles confiaram incondicionalmente. E é por isso que a doutrina se transformou e deu um exemplo para o mundo da época, e dá até hoje, e vai continuar dando eternamente, dos ensinamentos do Cristo. Então, confiar, estar adepto a Deus. Eu confio na força do universo, eu confio no Deus que me permite viver bem, Deus que me permite esta experiência encarnatória, Deus que me outorgou a vida. Isso é importantíssimo, esta confiança que foi atribuída para cada um de nós por Deus, deve ser retribuída. De que maneira? Mostrando a Ele que nós somos seres confiáveis, confiando nele, dizendo: olha, confie em mim que eu vou trabalhar para o bem de todos, vou fazer aquilo que o Cristo ensinou a amar. E o Natal, o Ano Novo são momentos importantíssimos para que a confiança esteja presente. Se você tem alguma dúvida, se você tem qualquer situação em que você tem dificuldade, ou tem alguma situação que você não tenha confiança em algo ou em alguém, lembre-se de Cristo. O que Jesus faria? Jesus confiaria? Jesus tiraria proveito da situação? Jesus usaria o momento para desenvolver novos atributos pessoais, de descobrir novas formas de ser? Talvez a confiança, talvez não, ela é uma forma de nós mostrarmos para o Cristo o quanto nós somos adeptos a Ele, o quanto nós somos adeptos aos seus ensinamentos, o quanto nós estamos ligados a esses amigos do plano espiritual que tanto nos apoiam, quanto nós confiamos nessas legiões de espíritos maravilhosos que nos envolvem, transmitem ensinamentos, transmitem para nós a cada instante coisas novas. Então veja, falamos do acolhimento, da alegria, da amizade, do amor, falamos do apoio emocional e agora falamos da confiança. Precisamos falar também do perdão, dentro da lista desses comportamentos ou sentimentos nobres propícios para esse momento do ano, o perdão. O perdão como a atitude de gerar o reconhecimento do erro, ou acolher o erro de alguém em relação a você. Perdoar. É extremamente difícil para nós praticarmos isso na essência do ensinamento cristão. Por que é difícil? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós viemos para essa experiência encarnatória para melhorarmos,
para aprendermos. E isso trouxe para nós algumas dificuldades. E uma delas é conviver com a nossa vaidade, com o nosso orgulho ferido. Porque quando mexem com a gente, quando isso se modifica, quando isso nos afeta, a gente tende a não oferecer o perdão, ou não dar o perdão, ou não pedir o perdão. Aí entra o princípio da humildade e o princípio cristão. Peça o perdão, ofereça o perdão, sinta o prazer, sinta quanto essa atitude de perdoar ou pedir o perdão modifica a sua vida. Isso não é um jogo de palavras, isso é uma realidade, é uma verdade que Cristo nos ensinou. Cristo ensinou a gente, e ele falando para os apóstolos, isso está lá no Ave Luz, naquele livro maravilhoso do João Nunes Maia. Quando ele fala do perdão, ele diz assim: o verdadeiro perdão é aquele que não existe, que não precisa mais ser dado, nem precisa mais ser pedido, não tem mais. As pessoas não se afetam mais. Então pensa nisso. Pensa o quanto você atrapalhou ou perdeu tempo na sua jornada evolutiva, na sua jornada reencarnatória, deixando de perdoar ou deixando de pedir o perdão. Veja quanto isso pode te ajudar, transformando a sua vida, trazendo para você sentimentos nobres, mais puros, de amor, de reconhecimento. E aí você junta tudo. Perdoando, você acolhe melhor, você vive mais alegre, você gera novas ou fortalece amizades, pratica a lei do amor na essência, pode fornecer até um apoio emocional para o ofensor e pode despertar confianças. Então, o perdão é como se fosse o fecho desses sentimentos nobres, aquilo que nos permite revolucionar a nossa vida. Não é fácil, mas é necessário. Nós podemos fazer isso em pequenas coisas. Façamos aos poucos, se não conseguimos fazer de uma vez só. Vamos devagar. Nós temos muito tempo. A nossa jornada encarnatória é longa. Nós somos espíritos que precisam aprender a viver melhor. E esses sentimentos nobres, em especial nesse momento de Natal, nos permitem essa reflexão. Por isso que nós falamos sobre eles. Pensa em quais sentimentos e comportamentos você pode mudar e gerar novas virtudes na sua evolução espiritual. Lembra da sequência: acolhimento, alegria, amizade, amor, apoio emocional, confiança, perdão. Lembra dessa sequência. Certamente são verdadeiros mantras comportamentais, vamos chamar assim, sentimentos do teu interior que vão modificar você, em especial nesse momento do Natal. Lembra como Jesus pode estar presente em coisas pequenas dentro de você. Faz um teste. Se você não tem a pessoa do seu lado que você gostaria de perdoar ou tem uma desavença, mentalize-a. Emane vibrações de carinho para essas pessoas, para uma ou mais pessoas. Para aquelas que você ama, fale se elas estão do seu lado. O seu mentor vai ficar muito feliz e vai te ajudar. Viva o momento do Natal. Viva o momento do Ano Novo, que não é só no dia 25 e só no dia 1º. Ele se espalha, em especial nesse mês de dezembro. Mas ele deveria estar sempre conosco. Pensa nisso. Festeja. Faz parte do espiritismo sermos alegres. É um dos sentimentos nobres. Mas também faz parte vivermos melhor. Trabalharmos a nossa evolução. É uma responsabilidade. Nosso mentor vai bater palma para nós e nós vamos ficar muito bem. Sentiremos bem. Faz um teste. Faça a vida, a experiência da vida. A experiência de viver bem. Que Jesus possa estar com você nesse momento, aliás, com todos nós, nesse momento do planeta, em que os povos cristãos comemoram a vinda do Cristo, a mudança do ano, novas esperanças, renovações de fé.
sejamos sempre filhos de Deus, irmãos de Jesus, né? E confiemos no nosso mentor. Um abraço, fique com Jesus.